Oi, gente, tudo bem? Esse é mais um conteúdo do terceiro ano relacionado à estratificação social, ou seja, capítulo 2, estratificação social. Vamos lá, para que é esse capítulo, esse conteúdo de estratificação, né? O que é estratificação? Começando pelo conceito de estratificação, é um processo sistemático distribuído desigualmente de poder financeiro, político, classe social, etnia e sexo, né? E a estratificação ela pode ser através de castas, estamentos e classes sociais. Espera aí, professora. Vamos lá de novo. A estratificação é justamente uma fragmentação e uma desigualdade social, né? É uma construção, é um sistema distribuído desigualmente, ou seja, as classes sociais são sistemas distribuídos desigualmente. Então, a estratificação ela pode ser através da economia, da cultura, das questões políticas, da questão de classe, etnia e de gênero. E aí, os primeiros exemplos de estratificação social são castas, estamentos e classes sociais. Vamos lá. As castas, elas são determinadas pelo nascimento e não há mudança de castas, no sentido de quê? No sentido de as castas, elas são oriundas da sociedade indiana, em que as questões de diferenças de questões de diferença, digamos assim, econômica e cultural, elas são medidas por castas. Por exemplo, no Ocidente, essas questões são medidas hoje em dia por classes sociais. E na Índia são castas. Na Índia são castas, no sentido de que essas castas elas são criadas através de uma questão religiosa, dos hindus e tal. E aí a gente lembra muito sobre uma novela bastante famosa que se chama Caminho das Índias, que eu sempre falo em sala para exemplificar essa parte das castas sociais. Onde no Caminho das Índias, desculpa, tinha um casal que era o Barruan e a Maia, e tinha o outro rapaz que a Maia se apaixonou depois. Mas o que interessa mesmo é o Barruan. O Barruan era um menino que era um Dalit, e na casta dos Dalits, eles têm basicamente, perdão, né, porque eu não sei muito bem sobre uma questão mais profunda, então eu tô falando assim, mais assim, de uma questão geral. Então, quem quiser se aprofundar ou vejam outros vídeos sobre, né, sobre essas questões de casta, mas é só para a gente ter mais ou menos uma noção do que são as castas, né, dessa forma de sistematização de distribuição, né, dentro da Índia. Então, os Dalits, eles praticamente, como eles reconhecem, né, eles são praticamente a poeira dos deuses, né? A poeira no sentido de quê? Que eles estão abaixo dos deuses. Então, o que se configura enquanto uma pessoa Dalit, uma pessoa que está na casta de Dalit? É justamente uma pessoa que ela tem algumas obrigações que elas são inferiorizadas e são alvos de desigualdade dentro da cidade, dentro do país, que não só envolve com a questão cultural, mas também com a questão econômica. E esse rapaz, o Barruan, ele nasceu na casta Dalit e ele foi adotado por um Brahmane, que é considerado uma das castas mais altas, né, na Índia. E o que a novela quis mostrar com isso, né? Que mesmo ele tendo, mesmo ele, o Barruan, tendo sido adotado por um Brahmane, mesmo assim, quando ele foi pedir a Maia em casamento, que era uma casta intermediária, digamos assim, que é uma casta de comerciantes, eles foram puxar a linha sanguínea do Barruan e isso não interessava para eles no sentido de que o Barruan tinha sido adotado. Pela linhagem de sanguínea, né, consanguínea, ele era um Dalit, né? Então ele era considerado uma casta inferior. Então, no sentido de quando a sociologia traz essa coisa que determina o nascimento e que não há mudança de casta, é que no sentido de que mesmo o Barruan, por exemplo,
ele cresceu economicamente, foi para os Estados Unidos, estudou, era um rapaz que tinha uma vida economicamente estável, né, e vivia bem economicamente, né, nos Estados Unidos e depois voltou para a Índia. Mesmo isso, não fez dele uma pessoa favorável à mudança de castas, né? Ou seja, a castas tem uma questão bem religiosa atrelada à questão econômica e religiosa, né? Então, por isso que não tem essa questão da mudança de castas. Gente, isso pode ter sido bastante reducionista sobre essa cultura da castas e dessa forma de estratificação social da Índia. Mas como eu tô falando, né, isso foi só uma exemplificação de uma novela e tal, só pra gente ter mais ou menos. Lógico que as castas e a questão da casta na Índia é uma coisa bem mais complexa culturalmente falando e na parte da estratificação social também. Nós temos os estamentos lá da época do feudo, do feudalismo, que fala o quê? Os estamentos, eles são semelhantes às castas, só que qual é a diferença? Permite alguma mobilidade social. No feudalismo, a gente tinha o clero, nobreza e os camponeses. Ou seja, a mobilidade social também, a mobilidade social de estamentos também era uma coisa muito difícil no feudo. Aí a gente vai lembrar um pouco das historinhas que contavam pra gente sobre as historinhas lá de conto de fada. Por exemplo, a Cinderela era uma mocinha que era uma camponesa e tal, vivia maltratada, e aí se casou com um príncipe e virou uma princesa. Então tá aí a mobilidade social dela, né, de estamento, né, passou de ser camponesa à nobreza, né. Então eu falo isso para vocês para terem noção do quanto que era difícil mudar de estamento. E hoje em dia, na modernidade, com o advento do capitalismo, nós temos a classe social, que se dá através de uma série de fatores, ou seja, o que te determina dentro de uma classe não é só o fator econômico, mas o fator político, a questão dos conhecimentos culturais, etnia, gênero, permitindo a mobilidade de classe. Ou seja, na classe social, você já tem uma mudança de classe, né? Já tem uma maior, digamos que, uma maior mobilidade, né? Uma maior mudança de classe, uma maior oportunidade de mudar de classe. Sobre as questões das concepções sociológicas da estratificação, nós temos o marxismo, né? O que essa linha de pensamento clássico da sociologia vem nos dizer sobre estratificação social? Vai falar que as relações de produção, como a causa para a sociedade de classes, explica a desigualdade com base no fator econômico. No sentido de que o Karl Marx, que desenvolveu essa teoria, né? Essas concepções marxistas, que vem de Karl Marx, é justamente as concepções de quê? De que a estratificação e a desigualdade social veio justamente do fator da produção econômica, né? Das relações de produção entre as classes sociais, como a gente já lembrava lá do assunto do conteúdo do primeiro ano, essas relações entre proletariado, os trabalhadores e a burguesia, os donos do meio de produção e os donos da fábrica, né? Então, são essas relações e essas relações econômicas, né, de quem ganha mais, de quem dá a força de trabalho, de quem ganha menos, que pautam essas questões de estratificação e de desigualdade social. Na teoria funcionalista de Emile Durkheim, fala que a consequência necessária da divisão do trabalho, que é uma consequência necessária, né, a divisão do trabalho social, pois é preciso que haja empregos variados de acordo com a sua importância, meritocracias e concorrência. O que esse homem está falando, professor, esse Emile Durkheim? Para o Emile Durkheim, a questão da divisão social do trabalho, a questão da estratificação, são coisas que, digamos, que fazia parte da coesão social dentro da sociedade, no sentido de quê? No sentido de que a divisão, a estratificação, ela corroborava para que cada questões específicas, né, da divisão do trabalho social e da divisão do trabalho, ao mesmo tempo que havia essa especificidade da divisão do trabalho, se tinha justamente essa junção dessas especificidades dessa divisão, né? No sentido de quê? No sentido de que a sociedade, a partir do momento que ela divide e que ela
tem essas questões de divisão do trabalho social, né, mais especificados, ela ao mesmo tempo se une no sentido de que ela fica mais coesa para que cada parte da sociedade possa fazer a sua parte, que haja essa junção para ter essa coesão, né? Esse efeito gelatina, digamos assim, que eu estou chamando, no sentido de que cada um tem a sua especificidade e quando a gente junta esses trabalhos, formam um trabalho só, formam uma coesão. Então, o Emile Durkheim ele vai explicar a divisão do trabalho mais ou menos nessa sequência, diferentemente do que o Karl Marx vai dizer, né? Que a divisão do trabalho, toda essa questão da estratificação social e todas essas questões de desigualdade, sejam elas quais forem, elas são propícias de um meio econômico, né? E de um meio que enriquece e que empobrece ao mesmo tempo, né? E tem a questão da teoria do Adam Smith, que são os mecanismos de reguladores do mercado, que aí é outro BO, são outras questões relacionadas às questões de mercado e economia que a gente vai desenvolver no nosso próximo vídeo, tá bom? Então a gente fica por aqui com esse capítulo 2 sobre estratificação. Espero que vocês possam ter minimamente entendido sobre isso e um super beijão e fiquem ligadinhos nos próximos capítulos e saúde e muito juízo na cabeça.